money. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E já sabem, para todos os que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir que subscrevam onde estiverem a ouvir para não perderem todas as novidades. E o tema que eu vos trago hoje já tinha ficado aqui prometido como um tema que iríamos mais a fundo e eu decidi que tinha chegado a hora para vos contar finalmente toda a verdade sobre os famosos planos poupança-reforma, também conhecidos como PPR. Estão preparados? Já têm bloco e caneta? O computador, o tablet, uma folha, something. Ponham na pausa, vá. Vão precisar, acredita. Já têm tudo à mão? Pois eu depois vou querer ver essas fotos. Alguns ouvintes têm colocado as fotos dos apontamentos e têm tagado o meu Instagram, Bárbara_Barroso. Podem também enviar para o e-mail info@barbarabarroso.pt, que eu gosto muito de ver. Então, o tema de hoje torna-se particularmente relevante, sobretudo porque ainda a semana passada eu estive nas notícias, na televisão, a comentar os novos dados da idade da reforma e, de acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, a idade normal de acesso à reforma, à pensão, vai fixar-se nos 66 anos e 6 meses em 2021. Ou seja, a idade da reforma continua a aumentar e isto remete-nos para a necessidade de nós garantirmos a nossa poupança. Ou seja, o tal terceiro pilar que eu já tinha falado no episódio, penso que era o episódio 6. Mas hoje vamos então focar neste produto de poupança que eu gosto muito e não é por aquilo que vocês possam estar a pensar. Quer dizer, alguns, outros não estão a pensar em nada, não é? Bem, adiante. Então, os PPRs, vamos começar por definir o que é que são PPRs. No fundo, os planos de poupança-reforma não são mais do que planos de poupança de médio ou longo prazo que têm como intuito constituir-se aqui um complemento de reforma, como o nome indica. No fundo, estamos a falar de instrumentos que acabam por aliar aqui a flexibilidade, e já vão perceber isso, dos produtos financeiros a benefícios fiscais interessantes. Então, mas vamos começar pelas diferenças entre os fundos, digamos, e os seguros de PPR, porque basicamente existem diferentes formas, ou seja, os planos de poupança-reforma podem assumir a forma de seguros, podem assumir a forma de fundo de pensões ou fundos de investimento autónomo. Ok? Então, quando nós olhamos para, neste caso, os seguros de PPR, são aqueles que acabam por ser os mais conhecidos e a maioria dos portugueses que têm planos de poupança-reforma tendem a ter sob a forma de seguros, não são mais do que seguros de capitalização através dos quais as seguradoras aplicam, no fundo, o montante que nós colocamos nesse produto e, normalmente, estes são instrumentos que têm capital garantido e que também oferecem um rendimento mínimo. Também, por norma, têm comissões mais elevadas, ok? Já os fundos de PPR, eu vou centrar-me aqui hoje, sobretudo nos fundos, ou neste episódio, sobretudo nos fundos de PPR, são semelhantes aos fundos de investimento mobiliário, não é imobiliário, é mobiliários. Ou seja, baseiam-se em unidades de participação, nós compramos pequenas fatias e essas fatias têm um determinado valor e, obviamente, que depois a carteira, digamos assim, vai oscilando conforme os instrumentos onde estão investidos. Ou seja, se eu tenho um fundo de PPR que está aplicado em ações, conforme as ações que ele tenha em carteira, vai oscilar aqui a performance desse PPR. Então, pode-se dizer que a grande diferença entre estas opções reside sobretudo no risco associado ao capital e ao rendimento. No caso dos fundos, até pode acontecer, porque não tem capital garantido, que se perca dinheiro que investiu, mas por outro lado pode ter aqui um rendimento superior ao que seria conseguido com os seguros de capitalização.
Portanto, de forma resumida, o risco acaba por ser aqui um fator distintivo, não é? E como é óbvio, quanto maior o risco, maior a possibilidade de rendimento ou de retorno, e vice-versa. Agora, aqui um ponto que eu considero relevante é que se está longe da idade da reforma, ou seja, se está pelo menos a mais de 10 anos, optar por um fundo de PPR com inclusivamente uma maior componente de ações, porque quando vamos avaliar os fundos de PPR, portanto há sobre a forma de seguros, depois há sobre a forma de fundo, e dentro dos fundos de PPR existem diferentes tipos de risco, ou seja, há fundos, tal e qual como nos fundos de investimento, há fundos mais arriscados, há fundos menos arriscados. Aliás, podem ouvir o episódio sobre os fundos de investimento que ajuda um bocadinho a compreender, porque a maneira de funcionamento é exatamente a mesma. A diferença é que o fundo de PPR tem aqui um benefício fiscal, e é nisso que nos vamos centrar muito hoje. Por outro lado, se está a chegar perto da idade da reforma, ou seja, se faltam menos de 10 anos, além do ideal ser ter fundos menos arriscados, ok? Até a questão de ter um seguro, um PPR sob a forma de seguro pode ser uma opção mais prudente. Portanto, em relação à questão, os PPRs têm risco. No fundo, existem diferentes tipos de planos de poupança, reforma, com riscos diferentes, como já perceberam. É importante é que antes de colocar o dinheiro, seja onde for, que leiam as fichas de informação normalizadas, ou seja, as FIN, que ninguém lê, eu sei, mas que resumem todas as características de produtos antes de subscrever. Em todo caso, para terem uma ideia, os fundos de PPRs podem ser subscritos nos bancos e sociedades gestoras de fundos. Os seguros de PPR podem ser comercializados não só nos bancos, como também nas seguradoras, ok? E claro que há uns melhores do que outros, aliás, há uns bem melhores do que outros, portanto, abrir os olhos, minha gente, e eu estou-vos a ajudar aqui hoje também com este episódio para vocês perceberem a maravilha dos PPRs, ok? Relativamente aos custos associados, há comissões de subscrição, de entrega, de gestão, de depósito, de resgate, de transferência, no fundo, consoante o produto. Eu aqui estou a dar os custos de uma forma genérica, ok? Ou seja, sem distinguir se são seguros, se são fundos de investimento. A verdade é que há muitos custos que são cobrados normalmente nos seguros de PPR, pois não são cobrados nos fundos, e vice-versa. Eu pessoalmente só invisto onde não há comissões de subscrição. Para mim, haver comissão de subscrição é uma barreira à entrada, mas isto é para mim, ou seja, não me faz sentido eu de repente estar a fazer aportes mensais e porque eu estou a forrar, porque eu estou a poupar para investir, de repente estarem-me a cobrar dinheiro por isso. That's right! Existem dois tipos de benefícios fiscais, ok? Existem os benefícios fiscais à entrada, consistem na possibilidade de deduzirmos à coleta. Eu gosto muito quando se diz deduzir à coleta, gosto, não é? Mas é o termo técnico, de deduzir à coleta uma parte do valor entregue. E por outro lado temos os benefícios fiscais à saída, que têm a ver com a taxa de imposto sobre as mais-valias, ok? Mas vamos começar então pelos benefícios fiscais de entrada, que são no fundo aqueles mais conhecidos, que recebem mais ênfase, e aliás, nesta altura do ano é muito comum haver uma corrida aos PPRs exatamente para usufruir o benefício fiscal. Aliás, há uns anos, e quem trabalha sobretudo na banca e nos seguros sabe a quantidade de horas extras que se faziam, as maratonas que se faziam até dia 31 para cumprir objetivos, do lado da banca e das seguradoras e do lado das pessoas daquela loucura para usufruírem do benefício fiscal desse ano, que depois se vai refletir na entrega do IRS que é feita no ano seguinte. Então, benefício fiscal, digamos, anual, ou seja, por cada ano, eu ao subscrever ou reforçar o meu PPR, posso usufruir de um benefício fiscal que corresponde a deduzir no meu IRS à coleta 20% do valor das entregas do PPR, até 400 euros por pessoa ou 800 nas seguintes condições, porque isto depois há aqui limites. Portanto, eu posso deduzir 20% do valor que eu entrego. Se eu tiver até 35 anos, eu tenho um benefício fiscal de 400 euros. Se eu tenho entre 35 e 50 anos, o meu benefício fiscal é de 350 euros.
Se eu tenho mais de 50 anos, o benefício, ou for não reformado, o benefício fiscal é 300 euros. O que é que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas investem ou colocam no PPR o valor para obter o montante máximo. Ou seja, o investimento mínimo para eu obter a dedução máxima permitida. Se eu tiver menos de 35 anos, eu posso investir 2.000 euros. Eu com 2.000 euros chego aos 400 euros de benefício fiscal. Ou seja, se eu puser 2.500, não tenho mais por isso, porque bate ali no teto dos 400. Se eu tiver entre 35 e 50 anos, o investimento é de 1.750 para eu usufruir dos 350. Para quem tem mais de 50 anos, invisto pelo menos 1.500 euros para conseguir os 300 euros de benefício fiscal à entrada, ok? Mas a melhor vantagem fiscal dos planos de poupança de reforma, e que é praticamente desconhecida ou muito pouco referida, consiste na tributação reduzida que existe das mais-valias. Ou seja, quando levantamos ou resgatamos o dinheiro. E para um investimento que já foi feito por um prazo superior a 8 anos, as mais-valias beneficiam de uma taxa reduzida de 8%, comparativamente a muitas vezes a 28% nas ações ou nos fundos de investimentos. E um ponto também importante é que a tributação das mais-valias é calculada apenas no momento do reembolso. Ok? Então, basicamente, existem 3 prazos, ok? Eu vou explicar isto devagar, não sei onde é que estão a ouvir, mas vou tentar explicar isto devagar. Então, basicamente, existem 3 prazos a ter em atenção e a ter em conta. E depois 2 situações, que é se for dentro das condições da lei e se for fora das condições da lei. E já vou explicar. Portanto, vamos imaginar que eu tenho dinheiro no meu PPR e quero resgatá-lo um prazo inferior a 5 anos. Eu não posso, para mobilizar fora das condições da lei, a tributação será de 21,5%. Por exemplo, se o prazo de investimento é entre 5 e 8 anos, o que é que significa? Significa que se for fora das condições da lei, a tributação é de 17,2%. A tributação significa que eu vou pagar de imposto 17,2%, enquanto se for dentro das condições da lei é 8%. Agora, a partir do 8º ano de investimento, mesmo fora das condições da lei, ou seja, dentro das condições da lei mantém-se os 8%, mas fora das condições da lei são 8,6%. O que é que isto quer dizer, meus amigos? Isto é tudo. Isto é vida, amigos. Isto é vida o que eu vos estou aqui a fazer. Okay? Literacia financeira ao mais alto nível. Significa que se vocês tiverem um dinheiro num PPR investido há mais de 8 anos, e atenção que conta a primeira entrega, se vocês tiverem há mais de 8 anos, mesmo que estejam a resgatar o dinheiro fora das condições, vão ter uma tributação de 8,6%, o que compara com 28% muitas vezes. Vocês conseguem perceber esta diferença ou não? Então, ainda há uma particularidade, que é esta tributação do reembolso, digamos assim, tem a particularidade, quem tem mais de 55 anos de idade, neste caso, basta-lhe manter o seu investimento durante mais de 5 anos para serem tributados apenas a 8%. Ou seja, porquê? Porque os 60 anos são considerados dentro da lei. Conseguem perceber? Voltando, se eu tenho 55 e faço aqui a minha entrega, eu ao final de 5 já estou dentro das condições da lei. Ok? Porque aos 60 é uma das condições. Portanto, vou agora dar aqui as condições dentro da lei. Reforma por velhice, chegar à idade da reforma, a partir dos 60 anos de idade. Desemprego de longa duração do cliente ou de qualquer membro do agregado familiar. Incapacidade permanente para trabalho, seja do próprio detentor do PPR, seja de qualquer membro do agregado familiar. Doença grave. Amortização do crédito à habitação. E relativamente à reforma por velhice ou a partir dos 60 anos, o reembolso, lá está, sem penalização, só pode acontecer se decorridos 5 anos da vigência de cada entrega, ok?
E caso para dizer que, caso tenha o plano de poupança reforma com entregas mensais, ou seja, aqui a questão da amortização do crédito à habitação, também tem aqui umas condições. Em todo o caso, volto aqui a relembrar, estas são as condições dentro da lei, ok? Condições dentro da lei, eu a partir do 5 a 8 anos, a partir do 5º ano, eu já tenho ou seja, o resgate que eu faço já é de 8%, ok? Quando eu resgato o meu dinheiro, porque eu tenho que pagar imposto, ok? Conseguem perceber o imposto sobre a mais-valia, não é? Eu num depósito tenho uma tributação autónoma, eu nas ações tenho as mais-valias, tenho os dividendos e pago imposto sobre isto. Aqui é no momento do resgate que é feita a tributação de imposto, ok? E aqui estamos a ver que mesmo movimentando estes produtos fora das condições previstas da lei, a taxa de imposto é sempre mais baixa do que a taxa aplicada noutros produtos de poupança. Além desta diferença fiscal enorme, meus amigos, é que uma coisa é levar uma talhada de 28%, outra coisa é uma talhada de 8%, ok? É muito, muito, muito diferente. E agora, mais uma diferença significativa, mais uma, que ninguém vos fala, mas que a vossa amiga Bárbara vos diz. E agora aparecia a amiga Olga. Uau! O imposto apenas é retido a quando do resgate. E porquê é que isto é relevante? Estão aí comigo? Então, permite assim uma capitalização dos juros e ganhos até ao momento de levantar o valor aplicado. O que é que isto quer dizer? Que quando chegam à idade da reforma, não precisam de resgatar o dinheiro todo. Nem devem fazer isso. Podem ir fazendo resgates pontuais ou em jeito de renda, ok? Eu retiro o valor e só esse valor que é retirado é que é tributado. Ou seja, o que se mantém dentro do fundo, meus amigos, continua lá a capitalizar e a render. Não para de gerar dinheiro a gerar dinheiro. É ou não é maravilhoso? E quem é que vos conta estas coisas? É ou não é? Então, basicamente, existem 2 tipos de penalização por reembolso antecipado, não é? Temos as penalizações fiscais e as penalizações que dizem respeito ao contrato, ok? As contratuais é antes do 5º ano da vigência do contrato, ou seja, o que está definido em termos contratuais. As fiscais e há aqui novamente um ponto importante que é, ocorrem quando é solicitado, ou seja, eu peço um reembolso antecipado, mas eu usufruí dos benefícios fiscais. Então, eu vou ter que repor o benefício fiscal com uma majoração, ou seja, um acrescente de 10% por cada ano decorrido até à data do resgate. Ou seja, se eu usufruí do benefício fiscal, e é por isso que muitas vezes as pessoas depois acabam por não compensar em algumas situações fora da lei, não é? Fora das condições da lei, porque se eu usufruir do benefício fiscal de entrada, não é? E se eu não estou nas condições previstas dentro da lei, eu vou ter que devolver o benefício fiscal e ainda ter aqui uma majoração. Mas também já vou tocar um bocadinho aqui neste ponto. E o que é que acontece se eu quiser mudar? Isto é um ponto sempre importante, que é, eu não tenho que ficar parado a olhar para o meu PPR. Aliás, até penso que foi a DEC há pouco tempo lançou um site onde mostrava que se podia mudar de PPR, mas basicamente vou-vos explicar. Vocês só precisam de... Se quem tiver um PPR e não está satisfeito pode mudar, basta contactar a sociedade gestora ou a seguradora para o qual querem mudar e depois preencherem os papéis e é essa sociedade que trata tudo, nem se tem que preocupar, ok? Portanto, podem pedir a transferência para outro PPR, sendo que a comissão de transferência é no máximo de 0,5% e apenas no caso dos PPRs com garantia de capital. No caso dos PPRs sem garantia de capital, não é aplicada comissão de transferência, ok? E de uma forma resumida, porque é que eu gosto, então, sobretudo aqui dos fundos de PPRs, não é? Para começar, porque ainda falta imenso tempo para a idade da reforma, portanto, eu posso assumir mais risco. Depois, em termos de performance, quando vamos olhar para os outros produtos,
pelo menos, não é? Batem claramente acima a inflação, não é? Depois, outro ponto interessante é que permitem baixos reforços, a partir muitas vezes de 10, 15 euros por mês, e é possível criar o automatismo que eu falei já em alguns episódios atrás, logo no início, nos primeiros episódios, de criar o automatismo e a disciplina de poupança no longo prazo, ok? Portanto, eu posso estar a poupar, a fazer uma transferência automática, ok? Faço a transferência automática e dou a indicação para aquilo ser investido todos os meses. Não vou estar a pensar, porque se eu penso é um problema, depois não invisto. Depois, aqui acaba como a gestão é feita pela sociedade gestora, a pessoa não se tem que preocupar, a não ser que seja recomendado que vá dando um olhinho, não é? Seja em 6 meses, de ano a ano, e se não está satisfeito, lá está, pode mudar, se não gosta é simples, muda. Depois tem um efeito da capitalização, muitas vezes, quando eu falo inclusivamente dos juros compostos, que eu adoro, Einstein definia como a 8ª maravilha do mundo. Engraçado, porque no outro dia até estava numa conferência da executiva e estavam lá umas pessoas de um banco e estavam a referir o efeito de capitalização e diz, os juros compostos, que a Bárbara adora, e eu disse, adoro que a malta da banca já saiba que eu adoro os juros compostos. Então, estes produtos permitem beneficiar do efeito de capitalização. E lá está, para quem não sabe o que eu estou a falar, recomendo que ouça o episódio número 2, onde eu falo deste fenómeno espetacular, que são os juros compostos. Depois, normalmente escolho fundos de PPR que têm comissões baixas. Depois tem a tal tributação favorável no momento do resgate. E ainda, mais um ponto, que é agora a cereja no topo do bolo. Are you ready? É comum haver quem aconselhe, como eu tinha referido há pouco, investir no PPR só o valor que permite a dedução máxima do benefício fiscal de entrada, lembram-se? Ou seja, para quem tem até 35 anos, investir então os 2.000 euros para ter o benefício dos 400, quem tem entre 35 e 50 os 1.750 para deduzir os 350, e para quem tem os tais mais 55, investir até 1.500 para aproveitar os 300, ok? E é aqui que eu acho que nós podemos ter uma gestão diferente, pelo menos é assim que eu vejo. E porquê? Sobretudo devido a uma alteração que entrou em vigor em junho do ano passado, em que foi publicada uma portaria do Governo em Diário da República que veio permitir que os planos de poupança reforma sobre a forma de fundos de investimento, no fundo, acabem por se transformar em fundos de investimento mais tradicionais, ou seja, com uma política de investimento muito mais flexível. Ou seja, os PPRs passaram a poder investir toda a sua carteira em ações, 100%, quando de antes, até então, estava limitado a 55%, ou seja, quando falamos em carteira de fundos PPR, até então, no máximo, podiam ter 55% em ações. Com a publicação desta portaria, passou a ser permitido ter uma carteira 100% exposta em ações. Ou seja, esta alteração acabou por permitir que os PPRs concorram, no fundo, com os outros fundos de investimento gerais, e com os fundos de investimento em ações também, porque no fundo podemos estar expostos ao mercado acionista, conseguindo simultaneamente uma otimização fiscal, porque tal como eu já referi aqui, é uma taxa bastante inferior dos 28% dos fundos, não é? E de outras formas de aplicação de poupança, nós conseguimos ter aqui e até usar os PPRs como uma estratégia, como um fundo de investimento, um veículo, mesmo sem usufruindo do benefício fiscal de entrada, ok? Mais preocupados com o benefício fiscal de saída. Por outro lado, como existem diferentes tipos de PPRs com diferentes posições de ações, de mais conservador ao mais dinâmico, podemos aplicar as nossas poupanças com um nível de exposição de ações mais arriscada, menos arriscada, ou seja, acabamos por ter uma maior panóplia, digamos assim, de possibilidades de escolha, conforme a tolerância de risco e do nosso perfil de risco, ok? E é por isso que eu friso e que eu esperei
para vos explicar este ponto dos benefícios fiscais e pela parte espetacular dos benefícios fiscais à saída, porque faz-me imensa confusão que falo só dos benefícios fiscais de entrada e claro que eu acho que devia haver mais incentivos à poupança. Aliás, em termos de literacia financeira, o que acabamos por estar, porque acabo de estar aqui a fazer não só neste podcast, como também no trabalho que eu faço há muitos anos, é exatamente dar as ferramentas às pessoas para que elas possam tomar melhores decisões na sua vida financeira, mas de facto haver aqui alguns incentivos à poupança por parte do Estado poderiam ajudar também bastante as famílias, pelo menos a aumentarem aqui a sua taxa de poupança, porque obviamente as famílias vão avaliando aqui o custo da oportunidade e neste momento compensa-lhes mais consumir do que poupar. É isso, as pessoas fazem uma opção. E, portanto, com isto, eu tenho, como eu estava a dizer, o benefício fiscal de entrada e tenho o benefício fiscal de saída, ok? E, portanto, reduzir os PPRs, simplesmente agora é este momento de final do ano, bora lá, por causa do benefício fiscal, é redutor, passa a redundância, não é? E eu, basicamente, neste momento já tenho PPRs que posso resgatar, se quiser, com uma tributação muito baixa. E outra coisa importante, que é, eu posso mudar, porque no meu caso eu tenho fundos de PPR, eu posso mudar de um para o outro, ajustar a minha carteira em termos de risco, a minha carteira de PPR, a minha carteira não tem só PPR, né, como é óbvio, mas ajeitar a minha carteira de PPR, sendo que, atenção, volto a dizer, por isso é que eu estou a fazer este episódio, é ter uma carteira de PPRs com fundos de PPRs, é no fundo ter uma carteira de fundos de ações, de obrigações, com uma carteira completamente diversificada, mas com a parte do benefício fiscal, ok? E pronto, era isto que vos tinha para trazer em mais um episódio deste podcast magnífico de finanças pessoais. Um verdadeiro guia, um beabá dos PPRs. Agora já não há desculpas para começarem a poupar. E gostaram deste episódio? Sim, deixem o vosso comentário. Aliás, gostavam de saber quais é que são aqui os meus PPRs preferidos? Gostavam? Partilho, não partilho? Bem, eu vou falar disso e muito mais. Onde? Na próxima Masterclass de Finanças Pessoais que eu vou dar. E eu gostava de contar convosco. Quem é que eu vou conhecer? Com quem é que eu vou estar? Basicamente, a Masterclass de Finanças Pessoais é para quem pretende elevar a vida financeira para um outro patamar, para quem quer deixar de ficar ali só nas intenções e passar de uma vez por todas à ação em 2020. E agora a questão que eu vos deixo é: vão continuar a fazer a mesma coisa e produzir os mesmos resultados, ou vão assumir as rédeas da vossa vida financeira e pôr o dinheiro a trabalhar para vocês? Pois é. No fundo, se quer saber como ganhar mais, como gastar bem, investir melhor, eu espero por si na Masterclass de Finanças Pessoais. É só a formação de Finanças Pessoais aberta ao público mais completa que eu já dei. E mesmo para quem possa sentir que está aos papéis ou na estaca de zero, este curso também é para estas pessoas. Esta é uma formação onde eu reuni o meu conhecimento de muitos anos, de muito tempo no terreno, de milhares de horas de formação dadas em Portugal e também a nível internacional, de partilhas com pessoas das mais bem-sucedidas a nível mundial. É mesmo para mudar de patamar e deixar de ter aquela cabeça de pobre. E se não sabe do que é que eu estou a falar, ouça um episódio 12 sobre a mente rica versus a mente pobre, e depois venham então para o lado certo. Aqui entenda-se o lado de começar a construir riqueza. Let's go! Agora, vou-vos pedir então para quem quiser saber mais informações sobre a Masterclass, pode ir então ao meu blog, ao site do MoneyLab, porque o endereço, eu vou deixar aqui também onde vocês estão a ver, o endereço é bit.ly/masterclassfp, portanto o bit.ly é bit.ly/, para a direita,
Masterclass FP de Finanças Pessoais, ou então, como eu estava a dizer, pode ir ao meu blog barbarabarroso.pt ou Moneylab, que vão encontrar um artigo que vos reencaminha para lá. Será que é desta que nos conhecemos? Espero bem que sim. Então, não quero mais agradecer a quem tem enviado também o feedback sobre o podcast. Uma vez mais, não se esqueçam de subscrever, deixarem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Continuar a acompanhar o meu Instagram e blog. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilha. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money.